Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Baú de Votu. Mais um não, nós estamos começando um Baú de Votu especial. Especial por quê? Porque nesse mês de abril, neste ano, o Baú de Votu completa 3 anos. No dia 1º de abril de 2023, foi ao ar o nosso primeiro programa sobre a história de Votuporanga contada por familiares. E o nosso primeiro entrevistado foi o empresário Egmar Marão. Então agora nós vamos relembrar um trechinho do que o Egmar Marão falou naquela época, no primeiro programa do Baú de Votu. Vamos ouvir o que o Egmar falou. O meu pai veio para Votuporanga, a família Marão morava em Cosmorama, em 1941, e comprou um terreninho ali em frente a Casabaque, que depois, já em 1944, o meu tio Nasser, meu tio José Abdo Marão, vieram e formaram Irmãos Marão, implantaram a empresa Irmãos Marão. Que era o quê? Era a empresa do quê? Ali era um postinho de gasolina, com uma bomba ainda manual, que foi comprada. A primeira bomba de gasolina de Votuporanga foi do seu Nicola Lupo, que também é uma família tradicional, muito tradicional, e compraram essa bombinha manual, mas como tinha guerra, foram obrigados a fechar. Em 1941, o posto teve que ser fechado por causa da guerra. O Nicola fechou o posto, ou já era de vocês? Não, o Nicola tinha a bomba, ele já tinha o postinho. Eu não sei exatamente onde era, né? Porque em 1941, aí quando da vinda do meu pai, do meu tio Nasser, do meu tio Zé Abdo Marão, eles compraram essa bomba de gasolina manual do seu Nicola, que estava parada. E instalaram ali Instalaram ali em frente a Casabaque. Mas, em virtude da Segunda Guerra Mundial, foram obrigados a fechar a empresa e postergar a inauguração para 1944. Aí que surgiu Irmãos Marão. Por quê? Você sabe por que foi obrigado a fechar? Falta de combustível? Falta de combustível, porque era usado na guerra e o Brasil tinha entrado na Segunda Guerra Mundial. Então, só voltaram as atividades quando aqui no Brasil, em 1944, a guerra terminou em 1945, mas aqui no Brasil, ela já, em 1944, já não existia, e nossos combatentes foram combater na Europa, né? O Egmar, agora eles vendiam combustível para quem? Tinha meia dúzia de carro em Votuporanga. Exatamente, era uma coisa, né? Todos os carros, praticamente 99% eram movidos a gasolina, não é? Caminhões, não é? Da época, muito rudimentares, né? Tínhamos também as famosas jardineiras, né? Que vinham de São José do Rio Preto, pernoitavam aqui e abasteciam lá. Mas era tipo assim, 200 litros de gasolina a cada 60 dias, a cada 90 dias, e tinha que buscar em Mirassol. Demorava-se quase 2 dias para buscar 200 litros de gasolina naquela época. E tinha diesel também, caminhão, trator? Sim, já tinha diesel, mas pouco, né? No Brasil era muito pouco, e a gasolina muito barata, então ninguém se preocupava muito com o diesel. Aí os tratores também, à época, eram movidos a gasolina. Ah, tá. E com rodas de ferro, não tinha pneumático. E é gozado, né, Guimar? Se você olhar as casas antigas de Votuporanga, nenhuma tem garagem, porque ninguém tinha carro, né? As garagens começaram a vir bem depois, né? Casas com garagem, né? Com toda certeza, né? Eu acredito que as casas com garagens, elas vieram talvez de 1950, 55 para cá, aqui em Votuporanga, pelo menos, que a gente pôde. E o pessoal morava muito na zona rural naquela época, né? Sitiantes, fazendeiros, não se morava na cidade, né? Porque nem escola tinha, enfim, era tudo muito difícil. Bem, gente, é isso aí. Guimar, a família Marão, todo mundo conhece, teve grande importância no desenvolvimento de Votuporanga. Eu queria aqui só fazer um comentário, que é claro que não vai dar para a gente nesse programa colocar todos os entrevistados. Afinal de contas, são 150 entrevistas. Então nós escolhemos alguns mais antigos, que nós batemos um papo,
E com essas entrevistas, nós queremos agradecer todos aqueles que aceitaram o convite e vieram aqui contar um pouco da história das suas famílias e um pouco da história de Votuporanga. Mas assim, se você quiser assistir as entrevistas, basta você entrar no YouTube e colocar Baú de Votu, estão todas as entrevistas lá. Mas hoje, nesse dia especial, a gente escolheu algumas figuras, e dentre elas, o nosso entrevistado mais antigo, que ainda está aí gozando de boa saúde, mora em Votuporanga e chegou aqui no início da cidade e teve uma importância grande também no comércio e na indústria de Votuporanga. Nós falamos com o empresário Rames Cury, que teve um papo muito gostoso conosco. Vamos ver um trechinho da entrevista dele. Março de 42, eu vim para Votuporanga, sei. A cidade tinha mais ou menos uns 2.000 e poucos habitantes. A cidade era novíssima. Não, tinha 5 anos, né? Era uma vila, né? Era uma vila. E você veio fazer o quê? A sua família veio fazer o quê em Votuporanga? Nós tínhamos uma loja. Meu avô tinha uma loja de tecidos e armarinhos lá em Itajubi. Meu pai era... Eu fiquei órfão, né? Meu pai era sertanista. Ele gostava de sertão. E ele veio para essa banda de cá de Rio Preto, ele falava Sertão de Rio Preto. Antigamente era tratado assim. E ele falou que para a gente mudar para cá, que seria uma cidade de futuro. Então, eles resolveram vir para cá, montar a loja antiga Casa Verde. Que você se lembra da Casa Verde. Então, nós montamos a loja ali onde hoje é Magazine Luiza. Sim. Era do senhor Antônio Magri até o salão. Era alugado. Do Dias Martins para lá era mato mesmo. E até no cinema tinha um pouquinho de algumas lojas, né? Do cinema para cima era plantação de algodão, era plantação de arroz, né? Tinha muito café também. Então Votuporanga era praticamente assim da rua Itacolomi até a rua... Até a praça. Até a praça. Da praça para lá já era roça, né? Era roça. Era só aquele centrinho. Só o centrinho, só poucas ruas. Agora, vocês vendiam para quem? Quem era o consumidor de vocês? Então, era povo de sítio, era lavoura, né? Tinha muita lavoura aqui, café, essas coisas. Então, era o famoso brinhaço, né? Para fazer calça. Não tinha construção, não tinha. Era mandado fazer as roupas, né? Camisa, calça, era mandado fazer. Então a gente vendia o tecido para isso. E quando vocês montaram o famoso Grampos Carla? Meus primos tinham em São Paulo uma indústria de grampos, 2, né? E tinha outro primo de Itajubi com fábrica de grampo. E eu resolvi montar uma fábrica aqui. Foi muito difícil no começo. Mas foi muito famoso. E em Taquaritinga tinha uma indústria, Ondec, era difícil de combater. Então, quando eu montei, eu tinha um Voxinho 66 que eu tirei, lotava ele de grampo e saía vendendo de Caxias, não, em cabeleireiros, em cabeleireiro no fundo de quintal até vendia. Depois, meu tio, nós tínhamos loja, comprava tecido em São Paulo, ele ofereceu até para uma feira muito grande, Coracho, e ele comprou na de lata 10.000 caixas. Aí eu falei pro meu tio, será que eles vão pagar, né? A gente não tinha, pedia 10 caixinhas, ele comprou 10.000. E ele queria comprar toda a minha produção se colocasse o nome dele. E eu falei, seu José, ele se chama José Coracho. Seu José, eu queria fazer meu nome, né? Eu precisava fazer a minha marca. Por que Carla? Carla, minha filha, a sua mais velha, eu tinha ela, era pequenininha, então montei a fábrica de grampo. E chegaram até exportar, né? Não, eu vendia muito na 25 de março, e como a 25, esse pessoal do Paraguai, todo mundo vai comprar na 25. Então ia para outros países, não? Outros países. Não por você, mas... Um dia, por brincadeira, o doutor Álvaro
Falou, olha, eu trouxe uma caixa de grampo importada para você. Ele foi no Paraguai e trouxe a caixinha do meu grampo. Aí eu guardei a caixinha. O doutor Álvaro fez isso aí. Muito legal, né? Bom, quem também fez parte da história de Votuporanga lá no início foi a família do Valdir Petenucci. O Valdir Petenucci está aqui até hoje, mora em Votuporanga, mas ele relembra um pouquinho como era lá atrás, quando Votuporanga ainda estava engatinhando. Vamos ouvir. Já tinha uma idade de 5, 6 anos, quando eu comecei a entender o que era Votuporanga. E ainda era uma vila, ela era muito pequenininha, né? Não tinha quase nada. O que tinha Votuporanga, assim? Tinha Votuporanga, ela foi criada ali no centro, foi expandindo, né? Sim. Então, a Rua Sergipe já era da Sergipe para lá, já era tudo sítio. Na Rua Sergipe eram pouquíssimas casas, tinha a família Paz ali, o Manuel Ramalho Mato, que tinha até ele construiu um prédio ali, que era um bangalô que eles falavam na época, que chamava atenção. E do resto ali, onde é a Saev, onde tem o poço, a cidade acabava por ali. E não tinha mais nada, o resto era tudo pasto, né? Dali pro lado da Vila América também, tinha umas olarias ali que fabricavam aqueles tijolos de barro ainda na época, né? Votuporanga tinha bastante olaria, né? Tinha, eu acho que aqui nós tivemos uma época de chegarmos a ter 10 olarias aqui. E aí, principalmente aquele trecho ali da Vila América, onde hoje é a Câmara Municipal, ali, aquela região ali, o saibro da qualidade boa para fazer tijolos era naquele canal ali. Então, por isso formou-se uma erosão muito grande ao longo do tempo, porque o pessoal ia tirando a matéria-prima lá, que era o saibro, e aí as minas iam abaixando e criando aquela erosão. Então aquele buraco da Vila América foi causado pela olaria. Aquela erosão que veio até onde hoje é o Porecatu, sim, que antigamente era rodoviária e tal, ele vinha até ali. Por quê? Porque foi tirando aquele material que era um material de liga grande para fazer o tijolo, e aí ia ficando a parte arenosa, e as minas foram aumentando à medida que você vai tirando a vedação dela, que é o barro, o saibro, né? Ela vai facilitando o escoamento da água e vai aumentando a vazão. E aí ia até na Boa Vista, onde hoje lá nós temos o Ecotudo. Sim. Até lá naquela parte lá não existia rodovia, a estradinha dela não começava por ali. Então, até ali tinha olaria. Nós tínhamos ali o Sr. Ruca, que era um dos mais famosos, que tinha, na verdade, ele tinha 2 olarias ali naquele ponto. Ali existiam os tanques de a molecada nadava, né? Porque não tinha piscina, né? A diversão era aquela ali. Era um tanto perigoso. Mas a cidade, ela foi expandindo a partir desse centro de Votuporanga, que começou a criar as coisas. Depois veio a estação da ferroviária, levou um pouco o movimento para lá, né? Ao longo dos anos foi criando frigorífico para o outro lado da cidade, também expandiu bastante para o outro lado, o aeroporto. O aeroporto antigamente era ali era o campo da aviação. Era campo da aviação. Era no final da Padre Paranhos, hoje é o loteamento lá, que é Jardim Pinheiros. Ali também não é Jardim Aviação? Tem uma parte ali que chama Jardim Aviação. E ali dá até no fundo do cemitério. Então, o cemitério era muito pequenininho, a pista de pouso ia quase no muro do cemitério. E eu lembro que a Real e a VASP, eles tinham um pernoite aqui em Votuporanga. Eles vinham de Três Lagoas, de Cuiabá, Várzea Grande, né? E eles pernoitavam aqui. E ali onde é o Zenir hoje, era um campo de futebol do América. E a molecada treinava ali no período da tarde. Que é o América, que juntou com o VEC. Fez a fusão VEC e América. Ali era o campo do América. O VEC é onde era o antigo Primo Maria, ali onde é o Mufato hoje. Sim. E aí a molecada batendo bolinha ali e tal, mas de olho no avião. Quando o avião
Parava o jogo. Começava a sair todo mundo correndo para buscar o lanche, porque a aeromoça dava o lanche para os meninos, o que sobrava. Mas essa molecada não aguentava ver o avião começar a planar. E era uma vez por semana. Era. Gozado, né, Valdir? Votuporanga já teve linha aérea e hoje nós não temos. E era um ponto estratégico Votuporanga, né? Porque para abastecimento naquele tempo, as aeronaves não tinham todo o recurso que tem hoje. Então ela tinha um limite de carga de combustível. E Votuporanga era um lugar estratégico para divisão de abastece aqui, abastece aqui, abastece São Paulo. Já teve aqui no nosso programa o seu Ramos Cury. A Maria Antônia, ela foi a primeira agente de viagem daqui. E o Ramos também era agente de viagem. Também era. E ele falava, saía de São Paulo, vinha até Votuporanga e ia até Cuiabá. Era esse o trajeto. Bem, já que nós estamos falando de pioneiros, nós precisamos destacar que o comércio de Votuporanga cresceu logo no início. Houve um grande crescimento e uma família que marcou esse crescimento do comércio foi a família Rapace. E nós entrevistamos aqui, lá no início, o Paulo César Rapace, filho do Reinaldo Rapace, que iniciou tudo, né? E montou uma loja de imóveis que até hoje está no mesmo lugar, hoje comandado pelo Paulo Rapace. Vamos ouvir o que o Paulo Rapace falou no dia que ele bateu esse papo conosco. Nós sentávamos na rua, saindo do foco, meu pai tinha um rádio. E ter um rádio na época era coisa de elite. Era coisa importante, né? Era coisa importante. E o que nós fazíamos? Ele ligava o rádio lá às 7 horas, tinha Jerônimo, o Herói do Sertão, O Direito de Nascer. Né? Era uma novela. Então a vizinhança se reunia e a meninada sentava no chão, ou cada um trazia sua cadeira, não era problema. Mas na hora tá todo mundo ouvindo as novelas. E O Direito de Nascer era uma novela cubana que passou durante anos e anos, né? Exatamente. Não era novela de 6 meses, não. Foram anos e anos e anos aquela novela. Eu lembro que a minha mãe, a minha avó, não perdia um capítulo, né? Tinha um Bertinho Limonta, que era o grande galã, né? Exato, que maravilha. E como que era Votuporanga ali? Votuporanga, em 1950, né? 47, 50, 53... não tinha quase nada ali, né? Era tudo terra. Estava começando. Ela tinha um projeto muito bom, que o Votuporanga teve um privilégio muito grande de ser projetada por alemães. Sim. Pessoas muito, acima de tudo, muito educadas, né? Um capital econômico muito grande, que eles, nas negociações que eles fizeram na época com o governo de Getúlio, eles herdaram entre aspas, né? Ganharam em composição de venda, compra e venda, uma área muito grande. E eles, inteligentes, mandaram uma equipe para cá, disseram, vamos fundar uma cidade lá naquela região, e mandou a equipe. E ao que se sabe, o endereço era a pousada de Boiada, né? Então, mas me parece que a pousada era ali em Carvalho, na Vila Carvalho, né? Exato. Aí eles foram na Vila Carvalho. Tá. A equipe foi na Vila Carvalho. E aí analisaram, e engenheiros, e o pessoal também na época era muito inteligente também, né? E falou assim, escuta, mas nós estamos aqui para fundar uma nova cidade, mas na margem de um córrego, isso aqui não é conveniente, né? E aí um perguntou para o que é nosso aqui? O que se enxergar aqui é tudo nosso. Então vamos embora. Que era a Fazenda Marieiro de Cima. Isso, aí eles subiram e viram o espigão. O espigão, como se falava na época, né? E traçaram Votuporanga no espigão. E aí a nossa grande sorte, fizeram um projeto arquitetônico que até hoje é moderno, né? Você vê a minha rua, a Rua Pará começa na frente da minha loja. Isso é projeto moderno, quer dizer, quebrava entroncamento de rua, aquela coisa toda. E ruas largas. Eu não sei assim, se você vê a Rua São Paulo, por exemplo, depois ali da Concha Cruz em diante, ela tem uma amplidão, ela é mais larga. Diz que as nossas ruas eram todas projetadas assim, bem largas. Mas aí os comerciantes, a população tal,
achando assim, mas com essa rua muito larga, não mostra movimento, não vai atrair ninguém, né? Aí então eles estreitaram a Rua Amazonas, né? Então, nos limites que estão aí hoje, né? Agora, você vê que a rua São Paulo, depois da concha acústica ali, ela é larga, né? Ela vai até ir embora. Então foi assim uma felicidade muito grande ter os alemães como fundadores da nossa cidade. Quando nós falamos de aviação, tem um nome que não pode ficar de fora. É o Vicente Lupo. O Vicente Lupo foi um dos pioneiros da aviação em Votuporanga e um baluarte da aviação. E o seu filho, o Nicola Lupo, esteve aqui junto com a sua tia, a Cirlei Lupo, que era casada com o Adalto Lupo, né, o irmão do Vicente, e o Nicola falou um pouco da família Lupo aqui em Votuporanga. Vamos assistir. Com 5 anos de idade, minha avó, Zumira, falou que um dia o meu avô chegou em casa, falou: Mira, pega os trem que nós estamos indo embora. 5 anos de idade era o Era do meu pai. Meu pai. O Adalto tinha quanto? 3 anos. E chegaram aqui em 1937. Eu não sei o que era em 1937. Votuporanga estava nascendo. Eu já vi várias entrevistas aí sobre o Theodor William, aquela coisa, enfim, dos alemães, lotianos. Chegaram aqui. Minha avó conta que chegaram aqui sem absolutamente nada. Ficaram num barracão de lona com os 2 meninos de baixo lá. Mas, Nicola, a grande maioria dos pioneiros que vieram para cá, eles vieram para plantar café. Família Poma, o pessoal, eles eram... O Nicola não era nada disso. Ele não queria saber de nada disso. Apesar de meu bisavô ter trabalhado em lavoura de café em Taquaritinga, sabiam como lidar, mas meu avô não veio por causa disso. Ele veio porque estava desenvolvendo a região. Sim. Né? Ele era um precursor, pegou a família e veio. Aí ele veio fazer o quê? Aí ele fez o quê? Ele montou. Ele era muito empreendedor, Zé. Sim. Ele era muito empreendedor. Ele chegou em 37 e morreu em 42. Em 5 anos, ele fez muita coisa na cidade. Né? Primeiro, posto de gasolina, ele deixou uma máquina de beneficiar arroz. Ele teve a primeira pensão, né? Foi. A primeira pensão foi do meu bisavô. Ah, do teu bisavô? Do bisavô, do Vicente. Não, mas então, pera um pouquinho, vamos organizar. O Nicola veio antes do pai? Ele veio antes do pai. Aí depois o Vicenzo Depois o Vicente, chegou aqui, montou uma pensão que hoje é do lado do Banco do Brasil. Sei. Quem é antigo na cidade lembra que em frente ao Banco do Brasil tive a Casa Grolar lá, lembra lá antigamente, e do outro lado da rua era uma pensão. E o seu Mário Cosbon hospedou. O seu Mário. Quando ele chegou. O seu Mário, quando chegou para cá, foi morar lá. Foi morar na pensão lá. E depois, com a morte do meu avô, em 42, 5 anos depois, a família foi embora. Só ficou minha avó com os 2 meninos, né? Meu pai com 10, tio Dalto com 8. E, enfim, não deve ter sido uma fase fácil da vida deles, né? Mas meu avô, nessa época, já tinha deixado bastante propriedade. O loteamento da Rua Sergipe, da Lagoas até a Tietê, até a rodovia, era do meu avô. Ele deixou esse pedaço aí. Hoje eu acho que chama Vila São Vicente, na prefeitura, alguma coisa assim. E até tem uma história curiosa, que meu pai, quando começou a lotear pedaço ali, ele pediu para um amigo da cidade aí, da época, escolher um terreno ali que ele ia dar de presente terreno. O cara falou que não queria morar no sítio. Ele falou: não quero morar no sítio. Não quero, e não pegou o terreno. E não pegou exatamente onde é a casa do Dado hoje, do prefeito, desse prefeito lá. Sei. É porque a dona Zumira morou ali, né? Morou na frente. Aquele pé de tamarindo, na frente da casa do Dado, foi meu avô que plantou. E até hoje, no fundo dessa casa da minha avó Zumira, que onde meu pai morou depois, tem 4 pés de jabuticaba que meu avô ainda plantou, antes de falecer. Estão lá. Aí depois teve o Vale do Sol, que aí já era do Adalto, né, senhor? Ô, Cirlei, quando é que você conheceu o Adalto? Como é que você entra nessa vida? Olha, nessa época, eu estudava
ginásio, que era do seu Cícero. Cícero Barbosa Lima. Cícero Barbosa Lima. E eu vinha da Vila Marim até ali no ginásio. E eu passava ali pelo jardim, e o Dalto estava sempre ali, né? Barzinho, jogando snooker. Aí ele começou a me perseguir. Perseguir, assim. Sim, Onde você mora, tal. E eu nunca me esqueço que o Toninho, rapaz, o irmão do Paulo, estudava também lá. E um dia ele falou, ó, Sirlei, eu vou começar a te levar uns 2 quarteirões daqui, que esse moço aí, ele não é boa gente. Porque o Adalto tinha fama de ser meio... Tinha. Namorador. Ele tinha uma moto. O Vicente era avião. E o Adalto era moto. Mas o Vicente gostava de moto também. Também. E o Adalto ele tinha uma moto grande. Fazia umas barbaridades aí na cidade. Então, ele... Inclusive, quando nós começamos... Não. Aí, acho que ele... na mesma escola, começou a ter amizade com o Davi. Aí começou a frequentar... Davi Mendonça Pontes, que é primo. Começou a frequentar lá em casa, e começamos a namorar. Meu pai não falou nada. Ela que vai escolher, né? Bem, gente, Votuporanga teve o início da comunicação, os jornais, na época que ainda era tudo muito difícil. E uma das pessoas que introduziu o jornal, a comunicação em Votuporanga, foi o Decliciano Viana Filho, nosso conhecido Vianinha. Ele, junto com amigos, montou o jornal Oeste Paulista. E o seu filho, o Luciano Viana, fala um pouco agora do início do jornal, da gráfica, né? Porque eles montaram uma gráfica, a gráfica do jornal Oeste Paulista. Vamos ouvir. É do Cristiano Souza Viana Filho. Do Cristiano Souza Viana Filho. Ele morava em Rio Preto, né? Quando ele veio para Votuporanga. Como é que ele veio para Votuporanga? Aí ele veio para Votuporanga, ele trabalhava no jornal A Notícia de São José do Rio Preto. Ele tinha, então, 19 anos. E o Haddad veio inaugurar a telefônica aqui em Votuporanga. E ele veio junto. O Haddad era amigo da família lá. E o próprio jornal encarregou ele de vir fazer a reportagem. Ele conheceu meu avô, que era o prefeito. E ele se apaixonou pelo meu avô, por Votuporanga. Nessa mesma oportunidade, ele conheceu minha mãe. O que ele fez? Ele voltou para São José do Rio Preto, arrumou as coisas dele, para desespero do meu avô e da minha avó. Ele disse, estou mudando para Votuporanga. E aqui ele veio. Ele conheceu o Marcelino Brandão e os dois resolveram fazer uma sociedade, compraram o maquinário de um jornal que estava encerrando a atividade e fundaram o Oeste Paulista em 1º de janeiro de 1948. É assim que começa a história do meu pai em Votuporanga. Então o teu pai, desde muito jovem, ele estava ligado ao jornalismo? Ao jornalismo, sim. Com 17 anos ele já era repórter do jornal. Que era um grande jornal de Rio Preto. Rio Preto naquela época tinha jornais, tinha o Jornal do Comércio, tinha o Diário da Região já, né? Mas rádio ele não fazia, só jornal? Não, só jornal. Só jornal. Aí eles montaram o jornal Oeste Paulista e depois virou uma gráfica também, né? O semanário, e aí eles fizeram, 2 anos depois, eles fizeram a Gráfica Brasil. Viana e Brandão era o nome empresarial. Era o Marcelino Brandão e ele, os dois. Isso, correto. E era facinho fazer jornal, era tranquilo, né? Eram caixas e mais caixas de tipos. Você tinha que pegar cada letrinha e ir formatando, e juntando e construindo a notícia. É por isso que era semanário também, né? A edição demorava praticamente a semana inteira para ser feita.
Inclusive, há o jargão no meio jornalístico, quando você vai falar de letra maiúscula, você fala caixa alta, e letra minúscula, caixa baixa. Por causa disso, porque embaixo ficava a caixa dos tipos minúsculos e em cima, na caixa alta, ficavam os maiúsculos. Correto. Então era caixa, não é? Era caixa mesmo. Baixa, caixa alta e tal. Nossa, mas era uma infinidade. Eu nem sei quantas caixas daquela tinha. Inclusive tem um fato histórico. Em 1957 empastelaram, por razões políticas, empastelaram a gráfica. É porque tinha disso, né? Você ia lá empastelar, era misturar tudo, né? Tudo, misturaram tudo, jogaram no chão e aquilo depois teve que catar um tipim por tipim. Isso para brigas políticas, questões políticas. Questões políticas. O prefeito era meu avô, meu pai era vereador. Teu pai foi vereador várias... Meu pai foi vereador ele foi eleito a primeira vez numa eleição suplementar. Todos os suplentes renunciaram e aí precisava preencher vaga, não tinha com quem, foi feita uma eleição. Isso porque é de uma questão política também, briga política. É que naquele tempo o pessoal não tinha, o Votuporanga estava começando, e eu estou falando em 1949, né? Sim. Então, em 50 teve essa eleição e ele foi eleito pela primeira vez. E saiu em 1973. E da onde vem ele tocar violino? Ele gostava de tocar violino. Ele tinha um grupo, inclusive, de... É que ele vem de uma família de músicos, né? O meu avô paterno era maestro, foi regente da Filarmônica de Serrinha. É interessante que em 2023 é uma figura histórica e conhecida, tá? Lá em Serrinha. E a minha avó, e está ouvindo, mãe, musicista, uma pianista de primeira qualidade. As irmãs dele, todas pianistas. Para você ter uma ideia, a minha tia Zilda, ela era a primeira pianista da Madalena Tagliaferro. Quando a Madalena não podia comparecer por razões muito... Quem ia tocar no lugar dele era a minha tia. Então, estava na veia, né? A música estava na veia. A colônia japonesa sempre foi muito importante em Votuporanga. Eles vieram e apesar da sua cultura ser muito diferente, a cultura japonesa é muito diferente da nossa cultura, né? Da nossa cultura ocidental. E o Fernando Nakabashi, ele esteve aqui e ele falou um pouquinho da sua família e de como era a cultura, alguns detalhes da cultura japonesa em Votuporanga. Vamos ver o que o Fernando falou. E os casamentos eram mais ou menos arranjados, né? Porque a pessoa, vamos dizer, o homem que ia casar, o pai do homem ia visitar, ele que escolhia mais ou menos a namorada. A futura esposa, né? De acordo com as informações, né? Isso é para poder tentar, assim, arrumar gente que ele achava que fosse, assim, que desse certo, né? Então, naquela época, era basicamente os casamentos eram arranjados. Meu pai da minha mãe foi assim. A tua mãe era Sato. Minha mãe Sato e a minha família Nakabashi, né? E o teu avô que arranjou o casamento do teu pai com a tua mãe? Que eu estou sabendo, assim, foi mais ou menos arrumado. Sim. A minha mãe, quando meu pai veio para cá, eles casaram lá em Onda Verde. Só que o meu avô, ele veio para Votuporanga atrás de alguma esposa para o meu pai, né? Foi assim. E a minha mãe, naquela época eu trabalhava lá, se não me engano, na família, não sei se é o Tuque ou Savamura. Em Votuporanga. Em Votuporanga. O que a tua mãe é do Takeo Sato? A minha mãe é a irmã mais nova da família Sato. Tá. É uma família bem grande, eram 8 irmãos, né? E do meu pai eram 7. Sim. Ainda tem alguns vivos, mas poucos, né? Pela idade, né? Sim. E aí o teu avô veio e... Isso, ele conversou lá com o pai da minha mãe, né?
e arrumaram o casamento. Aí a minha mãe foi para lá para casar, nem conhecia meu pai. É mesmo, filho? Mais ou menos. Que gozado. Então, quer dizer, nem teve aquela fase de conquista, de namoro, isso não existia. Ah, não existia, era tudo realmente arranjado, casamentos arranjados. Quase todos assim. E durava, né? Ó, eles ficaram até o final da vida, né, juntos, né? Então, durava, né? Eu não sei se era submissão, se... Um pouco sim, mas as épocas eram diferentes também, né? Quase todos os casamentos antigos duravam bastante, né? Durava. E a sua mãe era nova? Porque as mulheres normalmente casavam muito novas também, né? Olha, minha mãe, porque quando eu nasci, ela tinha 20 anos. Então ela deve ter uns 18 ou 19. Não era? Meu pai é uns 24, porque meu pai é 26 anos de diferença de mim, né? Sim. Era uma idade assim. Você é o mais velho dos filhos? Eu sou o mais velho dos filhos. Nós somos 5 irmãos. Tá. Fernando, e o teu pai, por exemplo, quando o teu avô veio... Quer dizer, teu pai aceitava sem qualquer discussão, né? Trouxe a namorar a esposa, a futura esposa, casava e pronto. Não tinha um diálogo, né? Eu acho. Era mais ou menos assim que você aceitava, né? Eu não sei se ele chegou a falar antes com meu pai alguma coisa, eu não sei disso, né? Sei que foi casamento nessas condições, né? Ô, Fernando, vamos pular um pouquinho, porque você falou um negócio aí, eu tenho muito interesse nisso, porque eu nunca soube, porque Votuporanga teve 2 nipos, né? Era o Nipo e o Cerejeira era Isso. Nipo brasileiro. Nipo brasileiro e Cerejeira. Eu me lembro que garoto, eu ia, não sei se era o Nipo ou o Cerejeira, passava filmes, e tinha uma tradição muito grande de judô, né? Isso. Né? O Deitotu, que o Nozomu foi antes. Nozomu, né? E por que essa diferença? O que aconteceu para ter 2 clubes e não apenas um? Eu vou te falar assim, mais ou menos o que eu sei, né? Porque a gente também não entendia por que tinha, né? Essa divisão. Então, eu acabei lendo alguma coisa assim. Essa divisão surgiu na época da guerra, certo? Na Segunda Guerra Mundial, né? Que o Japão perdeu, né? Sim. A guerra, só que eu não sei certinho de onde é que surgiu essa divisão, mas assim, tinha o pessoal que não aceitava a derrota do Japão, que o Japão tivesse perdido, né? E para essas pessoas que não aceitavam, as informações que vinham para eles, porque naquela época a informação era muito difícil, né? Não tinha nada, né? Tudo mais ou menos verbal, né? Vinham informações distorcidas para eles, que o Japão tinha ganho a guerra, né? Eles acreditavam piamente nisso, certo? Isso foi em várias partes do Brasil, só que teve alguns lugares que foram assim, mais rígidos e teve até mortes, né, por causa disso, né, mortes. Eu não sei assim quantos, mas teve mortes. Aqui em Votuporanga não teve mortes, mas ficou essa divisão, né, entre o pessoal que aceitava e não aceitava. Aí no final, que todo mundo já sabia que tinha perdido, mesmo assim continuou essa divisão por muito tempo, né? Sim. Depois é que uniu esses 2 nipos, né? Mas assim, basicamente foi porque o pessoal não aceitava a derrota do Japão e o pessoal que tinha mais informação teve que aceitar, né? Acreditavam, sabia que o Japão tinha perdido isso. Bom, Votuporanga teve um prefeito que todo mundo conhece, lembra, que é o seu Mário Posenbeck. Agora, muita gente não sabe que o seu Mário veio para Votuporanga antes do seu pai e ele era alfaiate. Ele veio para fazer um trabalho com os amigos para costurar uniformes para os trabalhadores da Theodorville, que fundou Votuporanga. E aí ele foi embora e voltou depois, em definitivo. Em 1940 ele volta em definitivo, mas antes de 40 ele esteve aqui em Votuporanga. Vamos ver o que o Atílio Pozzebon Neto fala sobre o seu pai. Meu pai, assim, meu pai sempre foi muito independente. Ele pensava sempre muito na frente, como a gente acabou de brincar agora, mas é a verdade. E Votuporanga foi fundado em agosto de 37, né? Meu pai perdeu a perna, ele tinha 33 anos. 33 anos. Em 1933, ele tinha 10 anos.
Quando ele tinha 15 anos, ele falou assim, o que eu vou fazer agora com a perna só? Ele foi ser aprendiz de alfaiate. Então ele, o amigo dele, Rosselli, lá de Rio Preto, que fundou o Rotary lá em Rio Preto, era um menino de 15, 16 anos. E quando o Votuporanga, a Teodoro Willi veio fundar a cidade, eles vieram aqui em 38. Ele e os amigos de Rio Preto, que eram aprendizes, né, que o Rosselli foi alfaiate até o fim da vida. Quando meu pai era pequeno, a gente ia lá, meu pai fazia os ternos lá com os amigos dele, claro, sim, entendeu? A vida inteira. Só no final da vida que fazia por aqui, por Votuporanga mesmo. Ele veio para cá com os amigos em 38, para ajudar a fazer os macacões da Teodoro Willi. Ele via trabalho. Ele e os amigos, eles eram alfaiates, entendeu? Então, ele ficou aqui uns 2, 3 meses e foi embora. Então, aí voltou em 1940 com o meu avô, com a minha avó, com os irmãos para ficar. Quer dizer, meu pai sempre considerava a chegada aqui em 40, mas ele veio aqui em 38, ficou uns meses e foi embora. Então, ele conhecia tudo, muito, porque era detalhe da cidade. A minha irmã, que era casada com o Adalto Lupo, ela me diz que o seu pai, quando veio para cá, ficou na pensão. É verdade. Do Lupo. É verdade. A dona Zumira, a família Lupo já estava aqui. A família do Manemato já estava aqui. São famílias mais antigas do que a família Pozubon e Votuporanga. Meu pai sabia melhor falar isso. Ele falava aquela família, aquela outra, mas contava assim, em uma mão, as famílias que eram mais velhas que Votuporanga. A família do Fifo, a família Miguel. Então, assim, eram mais da Inês, da Matilde, do Nelson Miguel, eram amigos dele, são famílias mais antigas de Votuporanga. A família Lupo, a família do Fifo veio antes do teu pai. Veio antes do meu pai. A família Lupo já veio antes, entendeu? E são amigos desde aquela época. A gente é irmão praticamente, entendeu? Agora, o teu pai tinha quantos anos quando ele veio? Meu pai tinha 17, tinha 15 para 16 anos. 15 para 16 anos. E ele, aí ele veio para fazer os uniformes da consultora, da empresa de retaliação. E aí ele voltou. E quando ele voltou com o seu avô, com a família, ele veio fazer o quê? O seu avô veio fazer o quê? Seu ativo? Meu avô veio e ele montou o Hotel Municipal. O Hotel Municipal, ali onde é perto ali do vizinho do Itaú, ali do Santa Cruz Novo, o antigo Lusitana, ali naquela parte alta ali da Amazonas ali, entendeu? Meu avô montou o Hotel Municipal ali. E meu pai trabalhava lá com a família. Mas o teu avô já tinha hotel, já era do ramo? Não, o meu avô tinha uma máquina de arroz, onde meu pai perdeu a perna. Não foi na máquina de arroz? Foi na máquina de arroz. Ele fez um trauma, ficou internado 2 anos em Rio Preto. Naquela época não tinha antibiótico. Antes do advento dos antibióticos, que é 45 na guerra, na Segunda Guerra. Quer dizer, meu pai passou 2 anos no hospital. Com risco enorme. Risco enorme de morrer e tal, mas sobreviveu. Quem não conhece a família Comer, não é mesmo? A família Comer teve uma importância fundamental, principalmente na parte da agricultura em Votuporanga. Mas eles estão aqui muito antes, quando tudo isso era mato. E a dona Madalena Comer esteve aqui conosco para falar um pouquinho da época em que a família Comer chegou a Votuporanga. Olha só que interessante. Mata, só mata. Sim, sim. Aí eles derrubavam a mata com machado, porque na época não tinha motosserra. E traçador. Né? Mais com machado. Mais com machado mesmo. E aí eles foram... E, infelizmente, fizeram muita coisa errada, que queimava, né? Mas isso era comum, né, dona Madalena? Era comum, mas hoje em dia a gente fica até com medo de falar em queimava. Não, mas na época era o que existia. Tinha que queimar. Tinha que queimar. Para depois limpar, fazer, hoje em dia diz berço.
Sim. Aqui nós falávamos cova, né? As covas. As covas para o café. Eu jogava os grãozinhos, nasciam. E aí foi crescendo. Não plantava muda, era semente. Não tinha muda. Não existia isso. Não existia muda. Ia buscar onde essa muda? Sim. Plantava 4, 5 grãozinhos, depois raleava, deixava o pé que estava mais bonito, né? Sim. E eles, todos eles plantaram café. Todos eles plantaram café. Sim. Cada um na sua propriedade. E era muito difícil, porque hoje em dia você consegue peão para trabalhar. Mas naquela época, não. E um ajudava o outro. Sim. Tinha pouquíssimas famílias. Era muito comum, né, dona Maria? Os caipiras, né, que nós somos todos caipiras, ajudava o outro, não recebia nada. Não. Mas ficava aquele dia que ia ver. Aí ele né? Tinha muito disso, né? Tinha. Dona Madalena, quando a senhora veio para cá, em 1940? 40. Eu tinha 6 anos. Tinha 6 anos. Como é que vocês faziam para as necessidades assim, principais? Sal, querosene, essas coisas. Como que era isso? Era uma dificuldade, né? Quando nós viemos para cá, meu pai tinha um caminhão. Isso. Então ele ia em São José do Rio Preto buscar esses alimentos, a querosene, o sal, o saco de sal de 60 quilos, de farinha de 60 quilos. Era tudo assim, bastante, porque ia de vez em quando, não ia com tanta constância, né? E uma viagem daqui em Rio Preto demorava um dia. Não, 2 dias. 2 dias, porque não havia rodovia, né? Era boiadeira, né? Aquele dia, era boiadeira, né? Boiadeira. Sim. E eu me lembro de ir a Rio Preto, atolar, ter que tirar cerca, entrar no meio do pasto, para chegar até Rio Preto. Árvore que caía. Árvore que caía. Olha, outra coisa. Eu me lembro que uma vez na fazenda eu fiquei doente. E eu precisei vir no médico. E não sei porque meu pai não estava em casa. Então, eu vim de carroça. Não era nem carrinho. Era uma carroça. E minha mãe pôs um colchão em cima. Então, assim, eu andava um pouco cansada. Deitava na carroça, cansava. Descia na carroça. A senhora veio para Votuporanga. Da fazenda aqui em Votuporanga, que são 10 quilômetros. Sim. Da fazenda Santa Terezinha. E aí já tinha o hospital do Dr. Jamilo? Não, só tinha um médico. Só um. Aí onde eu... na Praça Matriz, mas em frente. Porque tinha o Dr. Gerosa, do Jamilo... Jadson. Quer dizer, na verdade, era uma consulta médica, né? Se precisasse internar, tinha que ir para Rio Preto. Tinha que ir para Rio Preto, aqui não tinha. Sei. Mas era uma relação com o médico diferente, eles eram meio de família. Eles eram atenciosos, né? Era aquele médico que levantava, auscultava teu coração, a tua pressão. Não é como hoje em dia. Você chega no médico, ele faz o pedido do exame. Os exames. Só depois é que ele vai analisar o que é que você vai dar o diagnóstico. Então, isso que eu queria saber, dona Maria, devia ter muita doença antigamente, né? Malária, essas coisas ou não. Desinteria. Nossa região não tinha malária. Mas havia muita queimada, então a gente tinha muito furúnculo. E minha mãe usava muito salsa-parrilha, que é uma raiz que entra na composição dos depurativos até hoje. Sei. Então havia muito remédio natural. Né? A gente fazia remédio em casa. Né? Fazia. A gente tomava banho, tomava chá. Ô, gente, não dá para a gente estender muito. Eu acho que esses bate-papos foram interessantes. E agora eu quero encerrar esse programa de hoje com o Marcelo Zeituni, que é neto do Dr. Jamilo.
Jamilo Zeituni. E o Dr. Jamilo Zeituni foi uma figura que marcou muito a vida de muitos votuporanguenses. O Dr. Jamilo realmente era uma pessoa extremamente querida. Vamos ver o que seu neto, o Marcelo, fala sobre o seu avô, Dr. Jamilo. Dr. Jamilo foi o quarto presidente da Câmara de Itanabi, porque a comarca de Itanabi pegava Américo de Campos, então ele foi vereador por Américo e presidente da Câmara em Itanabi. Então teve toda essa história na região. Mas eles se firmam aqui em Votuporanga e acaba todo mundo vindo para cá, né? Vem o tio Rachid, que foi prefeito de Américo, depois vem para cá o Dr. Jamilo. E ele montou uma farmácia aqui. O tio Tito, o seu Tito, teve uma farmácia em Votuporanga. Bom, não foi uma das primeiras. Não, né? Não foi. Não foi porque ele teve a vida dele em Américo de Campos. Ele ficou muito tempo em América. Ele veio para cá já no fim já na carreira, assim. Sim. E aí o Dr. Jamilo chegou aqui, ele foi trabalhar na Santa Casa, ele já montou isso. Ele chega em Votuporanga, vai trabalhar na Santa Casa e adquire o terreno ali na Rua Sergipe, esquina com a Tietê, aonde ele já começa a construir o hospital. Hospital do Dr. Jamilo. Hospital Dr. Jamilo. De 54 a 59, mais ou menos. Ele deve ter demorado, né, uns 3, 4 anos para construir. Aí ele construiu sozinho? Sozinho. Hospital do Dr. Jamilo. Tem um amigo meu que relatou que na época eu falava assim, esse homem é louco, né? Fazer um hospital sozinho e tal. Sim. Eu te confidencio aqui para todos de Votuporanga, eu convivi com meu avô diariamente nos últimos 4 anos de vida. Meu avô, ele fez a sua passagem com 94 anos. Até os 89 ele trabalhou como médico. E eu vivi os últimos 4 anos de vida até para ajudar, né? Morava eu, ele e minha tia Maria Salima, a filha caçula dele. São 2 médicos, né? O Dr. Miguel, meu pai, o Dr. Fernando, meu tio, e minha tia Maria Salima. E um dia eu perguntei, vô, o que foi essa vontade, esse ímpeto de se construir hospitais, né? O senhor vai para a América e constrói hospital. Vem para Votuporanga, constrói hospital, né? E o nosso hospital sempre foi referência em qualidade, referência em atendimento, né? Nunca visou, assim, lucro, você nunca ouviu falar de que era, né, uma medicina visando, assim, ganhos materiais, mas uma medicina praticada do jeito correto. E seu pai era assim também, né? É o jeitão deles. E meu avô falou assim, eu construí hospital porque tinha que atender as pessoas. Onde que a gente vai atender as pessoas? Então, na cabeça dele, o hospital tinha que ter. Tinha um outro hospital, mas vou fazer porque tem que atender. Tem que criar situações para que os médicos possam trabalhar e atender as pessoas. Tanto é que a família toda nossa, né, que na medicina, atendeu no sistema público de saúde, hoje chamado SUS, até os 70 anos de idade. Todos eles. Todos os 3 foram médicos de medicina pública, mesmo sendo proprietários do maior hospital particular da cidade. Porque na época tinha Santa Casa e o Hospital Dr. Jamilo. Só Dr. Jamilo. Aí depois veio o Hospital Santa Catarina e o Hospital São Paulo. São Paulo acho que veio antes de Santa Catarina. Ali, veio os 2. Sequência. Vieram os 2 ali, mais ou menos. O nosso era bem maior. Atendia SUS muito forte, né? Aí até uma certa etapa. Hoje é um hospital, numa cooperativa médica, que tem 38 leitos, porque tem menos leitos devido à qualidade da questão da hotelaria que oferece, né, um hospital particular, mas foi um hospital de volta aqui, que contribuiu muito com a saúde de Votuporanga. Bom, eu queria falar um pouquinho de algumas particularidades. Todo mundo era caçador? Eles gostavam muito. Meu avô tinha 60 cachorros, né? Teu pai também tinha. Tinha um funcionário. Mas não nessa proporção. Meu avô tinha um funcionário, que era o senhor Seu Dito, que a gente carinhosamente chamava, Benedito Coelho, você deve ter conhecido. Sim. Fazia churrasco e tal, o Seu Dito. E ele... Mas ia cuidar dos cachorros, ele era de Américo. Mas ele criava em América ou aqui na Votuporanga? Criava em Américo os cachorros. Aí, quando houve um incêndio no cinema de Campinas, quando a minha tia estudava lá, e todos os domingos era comum, a gente tinha familiares em Campinas, estudaram lá, era comum a nossa família,
ir no cinema todo domingo à tarde. Houve um incêndio no cinema, chegou a notícia em Votuporanga, meu avô aluga um avião, vai para Campinas, no trajeto, naquela época não havia informação nenhuma, ele faz uma promessa: se a minha tia tivesse sobrevivido ao incidente lá do incêndio... Mas o cinema era dela? Não, ela frequentava o cinema todo domingo à tarde. Todo domingo ela ia no cinema. Ele nunca mais caçaria. Aí chega lá, ela nem tinha ido assistir o filme, aí por causa disso ele parou, meu avô nunca mais caçou. Bom, gente, assim nós encerramos esse programa especial de hoje. Espero que vocês tenham gostado, porque foi só para dar uma pitadinha, para dar aquele gosto, né, de quero mais. E já falei, volto a repetir, todas as entrevistas estão lá no YouTube, do Baú de Votor, e você pode ver a entrevista que você quiser, a hora que você quiser, tá bom? E muito obrigado por ter estado conosco hoje. Na próxima semana a gente traz mais um entrevistado e voltamos à nossa programação normal com um entrevistado por semana, tá bom? Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem.